A Bíblia ela foi escrita num período de cerca de 1.600 anos, ou cerca de 16 séculos, escrita por cerca de 40 autores. Homens que na sua maioria um não conheceu o outro, e o Espírito de Deus ajustou o texto de uma maneira tão sobrenatural que a Bíblia ela faz-se entender dentro da própria Bíblia. Você lê um texto do Antigo Testamento, esse texto se revela no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra, queridos, que o Espírito Santo ele vem agindo dentro do cenário bíblico. E que quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a presença de Deus, a oração nos enche dessa presença gloriosa. E o Espírito de Deus abre a nossa mente para entender as Escrituras. Então a segunda regra é você ter comunhão com Deus. A segunda regra é você ser amigo do autor. É você conhecer o autor. Uma coisa é você conhecer o livro sagrado. E outra coisa é você conhecer o inspirador do livro. A terceira regra, a terceira dica de hermenêutica que eu quero transmitir é nunca ministrar uma palavra sem examinar o contexto. E o que é mesmo o contexto? O contexto são os versículos antes, os versículos que vêm depois do texto que você vai ministrar. Ou seja, examinar todo o texto, conhecer todo o texto. Entenda, Bíblia revela a própria Bíblia. Entenda, oração e comunhão com o dono da palavra, com aquele que inspirou. Terceiro, examinar o contexto. Eu não posso também descartar uma quarta regra, que é você possuir bons livros. Você não precisa ter uma biblioteca, muitos livros, mas é necessário possuir bons livros. Deixa eu dar uns 2 ou 3 exemplos. Um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, bons livros de comentário bíblico vai lhe ajudar bastante a entender melhor a Bíblia Sagrada. Quando nós usamos essas ferramentas, nós falamos com base, com mais segurança. E o nome do Senhor é glorificado. Uma outra regra que você de maneira nenhuma pode descartar é a análise gramatical. Se você esquecer de uma vírgula, isso pode fazer uma diferença grandiosa lá na frente. Um exemplo, Evangelho de Cristo escrito por João no capítulo 11, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus ali pede para que tirem a pedra. O texto nos mostra uma reticências. Disse-lhe Jesus, reticências. O texto segue dizendo, Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Se você ler os versículos que se seguem, você vai descobrir que no plural, não no singular,
O capítulo 11 de João diz assim: tiraram, pois, a pedra. E o texto mostra, dentro do seu contexto, que os judeus que eram amigos de Lázaro foram ali para orar, para chorar, a morte do seu amigo Lázaro. Isso nos dá a entender que a análise gramatical é muito importante para o discernimento e a interpretação bíblica. Examine a cultura, o contexto cultural da época. Eu quero dar algumas dicas dentro disso. Procure conhecer um pouco da cultura judaica. Procure estudar um pouco acerca do Império Romano, como funcionava. O que Roma realizava na época em que Roma subjugava Israel. Procure examinar a história daquelas religiões, entre aspas, que existiam na época. E você vai ter um entendimento mais amplo acerca da palavra de Deus. O Espírito de Deus vai usar o conhecimento que você vai adquirir e vai injetar sabedoria e unção. E você vai ser um melhor orador. Não esqueça do contexto histórico. Como era Israel na época. O que estava acontecendo na época. Dentro do texto que você estiver ministrando. Que época era a época daquele acontecimento. Como era o cenário, a história da nação naquela época. Uma coisa que você não pode deixar de meditar dentro do texto, você vai ensinar, que você vai pregar, ou que você simplesmente vai estudar, é quem escreveu o texto, quando ele escreveu o texto, onde ele escreveu o texto, por que ele escreveu o texto e para quem ele escreveu aquele texto. Isso vai lhe ajudar bastante a você discernir a palavra de Deus. O interessante é que se nós darmos a interpretação de um texto fora do contexto, corremos o risco de arrumar, ou de ter, ou de tomar posse de um pretexto para se ensinar uma heresia. A Bíblia, ela foi escrita em algumas línguas diferenciadas. O Antigo Testamento, na sua maioria, foi escrita no hebraico, e o Novo foi escrita na língua grega. Você vai encontrar algumas poucas partes em latim, como Jesus na cruz bradou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alguns trechos, não sei se no livro de Daniel ou do profeta Ezequiel. Porém, as línguas originais, entende-se a Bíblia em uma linguagem literal, grave isso, figurativa e alegórica. Ou seja, se você não tiver noção ou conhecimento dessas três linguagens, você pode pregar um texto literal como se fosse um texto figurativo ou alegórico, ou vice-versa. O texto é alegórico, é uma metáfora, e você está ministrando como se fosse um acontecimento literal, como algo que realmente aconteceu. Você vai encontrar parábolas, você vai encontrar vários tipos de metáforas no livro de Ezequiel,
do profeta Daniel, na revelação do Apocalipse. E eu vou repetir para você gravar. Literal, figurativo e alegórico. São as linguagens que chamamos de linguagens simbólicas. As alegorias, as figuras de linguagem, os tipos e os antitipos. Cuidado, muito cuidado com versículos isolados.